Olá, irmãos. Vamos então voltar às nossas orientações para o estudo devocional da Bíblia. Hoje eu quero conversar aqui com você acerca de uma sugestão que eu recebi de uma irmã, a qual, juntamente com os outros irmãos da nossa igreja, todos nós somos desafiados ao início desse mês a meditarmos no livro de Provérbios, naquele esquema de um capítulo por dia ao longo de todo o mês de maio. E aí, juntamente com esse desafio, veio a dificuldade de interpretar esse livro de Provérbios. Essa dificuldade vem pelas próprias características peculiares desse livro. Especialmente quando você ultrapassa o capítulo 9 do livro, você tem uma coletânea de provérbios e você não consegue visualizar muito facilmente o contexto no qual eles estão inseridos. Então, essa é a primeira dificuldade. Você lê um provérbio, você não entende muito bem e pensa, eu vou continuar lendo para ver se mais à frente eu vou entender alguma coisa. E aí você percebe que aquilo que vem à frente não ajuda muito. Ou então você resolve voltar um pouco para ver aqueles versículos que estavam antes, provérbios que estavam antes, e você vai perceber que também não ajudou muito. Essa é a falta de um contexto imediato, versículos antes ou depois, que nos ajude a entender melhor aquele versículo que nós estamos tentando entender. Bem, quanto a isso aí, a gente precisa lembrar que não existe apenas o contexto imediato. Nós podemos fazer uso também do contexto próximo, ou seja, é a informação do livro como um todo. E nesse caso pode ser muito útil pensar cada provérbio que a gente encontra nesse livro à luz da ideia do livro de Provérbios como um todo. Ou pensar cada versículo que você tem a partir do capítulo 9 à luz daquilo que já foi estabelecido nos primeiros 9 capítulos desse livro. Não sei se você lembra, lá você tem um discurso de um pai que fala para o seu filho viver de uma forma sabiamente, ou você tem também o discurso da própria sabedoria personificada, tentando chamar a atenção daquelas pessoas que passam por elas para ensinar-lhes a viver sabiamente, a viver de uma forma prudente. Esse seria o contexto próximo, à luz do qual nós devemos interpretar cada provérbio que encontramos ao longo desse livro. O outro recurso que a gente pode usar ainda dentro desse assunto do contexto é o contexto remoto. A partir do capítulo 9 você vai ter provérbios que falam sobre todos os aspectos da vida. E a fim de que você faça uma interpretação equilibrada, é importante que você balanceie aquilo que eles dizem com outras partes da Bíblia, com outros livros da Bíblia, com outros trechos bíblicos, que podem lhe dar uma visão mais equilibrada e mais acertada do que eles estão dizendo. Então, é importante nessa interpretação de provérbios ser bastante abundante naquela terceira etapa do método do estudo bíblico devocional, que nós já havíamos comentado antes, que é a correlação. Correlacione provérbios que você encontrar com outros trechos da Bíblia. Por fim, eu queria aqui trazer para vocês 2 alertas muito importantes para quando a gente está lendo e quando a gente está interpretando o livro de Provérbios. O primeiro deles é que provérbios não são promessas. O que são provérbios? Provérbios são dizeres e reflexões dos sábios, expressas geralmente de uma forma curta, de uma forma poética e de uma forma memorizável. E a intenção do provérbio é nos orientar para uma vida sábia, é nos orientar em direção a uma vida pautada pela prudência, sendo essa sabedoria, antes de tudo, calcada no próprio temor do Senhor. Então, os provérbios, eles visam conduzir o leitor a uma vida sensata. Portanto, não é o objetivo do provérbio trazer uma promessa absoluta da parte de Deus. Eu vou dar um exemplo. Provérbios capítulo 16, versículo 3, nos diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O que nós temos aqui? Será que nós temos uma promessa ou que nós temos um provérbio? Nós temos um provérbio. Nós temos uma máxima de sabedoria. Nós temos aqui um versículo onde nos diz o que geralmente acontece numa situação determinada. Ou seja, quando uma pessoa tem a sua vida consagrada ao Senhor, quando a pessoa tem
uma existência realmente dedicada a Deus, o que se espera que vai acontecer na vida dessa pessoa é que os seus planos serão bem-sucedidos. Esse versículo não está dizendo que qualquer que seja o plano que você estabeleça, basta você dedicá-lo ao Senhor, basta você consagrar ao Senhor e ele será bem-sucedido. Não é isso. Esse provérbio precisa ser interpretado à luz da Bíblia como um todo, para que nós tenhamos essa dimensão de equilíbrio ao interpretá-lo. Não sei se você lembra, mas há muitos anos atrás houve a divulgação de umas imagens, de uma filmagem em que políticos, corruptos, encheram uma cueca de dinheiro e depois eles deram as mãos e oraram para que Deus abençoasse aquilo que eles estavam fazendo. Então talvez essa fosse uma interpretação absurda de um princípio bíblico como esse que nós encontramos aqui. Por fim, eu queria alertá-lo também que provérbios não são mandamentos. Se por um lado provérbios não são promessas, por outro lado provérbios não são mandamentos. Considere, por exemplo, comigo Provérbios capítulo 22, em seu versículo 21. Ou melhor, Provérbio capítulo 21, versículo 22. Ele vai dizer o seguinte: o sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Será que esse versículo é um mandamento? Esse versículo é um provérbio. É um provérbio. Ele não está dizendo que se você for sábio, você precisa sair por aí demolindo cidades de valentes. O que esse versículo está querendo nos dizer é que a sabedoria ela é mais útil e ela pode ser inclusive mais poderosa do que o poderio militar. Então, nós poderíamos resumir tudo isso. Considere cada provérbio à luz desse livro como um todo e a sua busca pela sabedoria, por uma vida prudente, e considere cada provérbio à luz da Bíblia como um todo acerca daquilo que ela diz sobre as várias situações da nossa vida. E que assim Deus abençoe você e você possa ter uma leitura proveitosa de toda a Bíblia, incluindo o livro de Provérbios.